pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma aula de matemática comigo, professor Robson. A aula de hoje vamos iniciar um novo assunto. O assunto de hoje é função exponencial ou potenciação, caso queiram. Nosso assunto de hoje a gente vamos trabalhar com aquele númerozinho que fica na parte de cima de outro. Pronto. Temos aqui nosso próximo slide. Aqui você está vendo como que funciona. Temos aqui um exemplo, 2 elevado a 3. O 2 ele vai servir como a base, ele recebe o nome de base na nomenclatura. O 3, que é aquele númerozinho que fica logo acima, é o expoente. E o resultado dessa potenciação é chamado de potência. Agora observe mais uma vez nessa imagem aqui. Temos aqui 2 elevado a 3. Como que resolver 2 elevado a 3? Observem que 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. É o 2, que é a base, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que tem no expoente. Como está aqui. Se é o 2 é a base, eu vou pegar o 2, multiplicar a quantidade de vezes, não é 3 que tem no expoente? Então, vou multiplicar o 2, 3 vezes. 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado é a potência. Agora temos aqui umas observações. Eu coloquei para você. Que é a mesma que está explicando aqui. A elevado a n é o A, que é a base, multiplicado a quantidade de vezes que tem no expoente. E o resultado, como está ali na imagem, eu coloquei aqui. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado por ele mesmo, que é a base, a quantidade de vezes que tem no expoente. Se aqui no expoente fosse um 5, eu ia multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, até achar o resultado. Ok? Então, 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. Lembre-se disso. No próximo slide aqui, é uma simples demonstração do valor do expoente. Temos aqui um valor a elevado a 0 igual a 1. A mesma coisa se fosse um número. Se eu colocasse um número aqui, um 8 elevado a 0, dá um resultado também de 1. Se eu colocasse 3 elevado a 0, também dá o resultado de 3, de 1. Aqui temos a elevado a 1 é igual a A. Observe que o resultado de um número elevado ao expoente 1 sempre dá o resultado da base. É como está no exemplo aqui. 6, que é a base, elevado ao expoente 1, é igual a 6, ou seja, o mesmo valor da base. Nesse exemplo de cima é o seguinte: todo número elevado ao expoente 0 dá sempre 1. Qualquer valor na base elevado ao expoente, quando o expoente for 0, o resultado é 1. Quando o expoente for 1, o resultado é a base. Ok? Temos aqui um segundo exemplo, que é a letra B. Nessa letra B, temos aqui a elevado a m vezes a elevado a n igual a elevado a m mais n. Observe que o que significa. Aqui seria uma multiplicação de bases iguais. Temos uma multiplicação de bases iguais, a base A e a base A. Quando temos uma multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, n mais n, que é esse n com esse n. Então, multiplicação de bases iguais, repete a base e soma-se os expoentes. É como temos aqui, ó. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Eu vou repetir a base de 3 e somar os expoentes. 4 mais 3 igual a 7. Aí 3 elevado a 7
como está explicado no exemplo 1 lá, eu vou pegar o 3, que é a base, e multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que tem no expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e dá o resultado. Ok? Letra C, o terceiro modo. Temos aqui A elevado a n dividido por A elevado a n. Aqui temos uma divisão de bases iguais. Ok? Se na multiplicação de bases iguais a gente soma-se os expoentes, na divisão de bases iguais a gente vamos subtrair os expoentes. Observe como está aqui. A gente vai repetir a base. Se aqui é uma divisão, a gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. Agora reparem, a gente vai diminuir o valor de cima menos o valor de baixo. Por que essa observação? Porque às vezes o valor de cima é menor do que o valor de baixo. Ok? E dá aquele choque de sinais, certo? Então, repete-se a base e diminui os expoentes. Aqui, ó. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Eu simplesmente vou repetir a base de 2 e vou diminuir o expoente. 7 menos 5 é igual a 2 elevado a 2. Então vai ficar 2 elevado a 2. Na nossa letra D aqui, o quarto exemplo, quarto módulo. Temos aqui A elevado a n, entre parênteses, elevado a n. Repare que temos dois expoentes, só que um está sendo elevado ao A dentro do parênteses e o outro está fora. Quando temos esse módulo, é um expoente entre parênteses e o outro fora, a gente vamos repetir a base. Para eliminar os parênteses, a gente vamos multiplicar os expoentes. Então, quando se está entre parênteses, vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, aqui embaixo, 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a 4. Repare, dois expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 4. Os dois expoentes eu vou multiplicar e eliminar os parênteses. Aí fica 2 elevado a 12. 3 vezes 4, 12. Na nossa letra E, temos aqui uma multiplicação de números entre parênteses e um expoente fora. Então, tudo que está dentro do parênteses vai ficar multiplicado pelo expoente para poder eliminar ele. Ou seja, vai ficar A elevado a n vezes B elevado a n. Ok? Então, reparem que não importa se as bases são iguais ou diferentes. Se as bases forem iguais, aqui vai fazer o quê? Repete lá naquele exemplo anterior, multiplicação de bases iguais. Como as bases são diferentes, resolve cada uma e depois multiplica o resultado. Ok? Aqui no exemplo com números. 2 vezes 3 elevado a 4. Eu não vou multiplicar 2 vezes 3, 6, e depois elevar a 4. Não. Vou pegar o 2 elevado a 4 vezes o 3 elevado a 4. Resolve 2 elevado a 4 e depois multiplica o resultado de 3 elevado a 4. Como as bases não são iguais, eu também não vou poder multiplicar o 2 vezes 3 dá 6 e somar. Não, não pode. Então, simplesmente vou resolver cada um e a multiplicação eu resolvo depois. Ou seja, resolvo primeiro a potenciação, o 2 elevado a 4, depois resolvo o 3 elevado a 4 e o sinalzinho que tem aqui de multiplicação, eu multiplico os dois resultados. Ok? Primeiro eu elimino parênteses,
depois elimina o expoente, que é a potência, e por último faz a multiplicação, certo? O nosso próximo aqui, reparem que está entre parênteses também, só que temos uma divisão de valores entre parênteses com o expoente fora. Então, é o mesmo modo do outro. Tudo que se está dentro do parênteses vai ser elevado ao valor que está fora, para podermos eliminar esse parênteses. Se está 4 sobre 3 elevado a 5, entre parênteses, eu vou eliminar o parênteses fazendo como? O 4 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Ok? Ao mesmo modo da letra E. Resolve 4 elevado a 5, coloca aqui na frente, dividido por 3 elevado a 5, coloca aqui embaixo. E aí, se houver um valor de divisão exato, você divide, ou então pode simplificar a questão, ok? Letra G. Aqui temos uma potenciação com um expoente negativo. Reparem, ó, menos n. A elevado a menos n. Ou o que acontece? Olha só o que acontece. A base aqui, ó, o numerador vira um 1. E o denominador, que é o valor de baixo, vira a base com expoente positivo. Isso aí. Fica assim em forma de fração, com o numerador sendo um 1. Olha só com números. 2 elevado a menos 3. Vai ficar o quê? 1, que é o numerador, número de cima, dividido por, agora 2 elevado a 3. O 3, que era negativo, passa a ficar positivo. E com o numerador em cima, com o valor sempre igual a 1. Não pode ser outro valor diferente de 1 aqui em cima. Ok? E aqui fica o 2 elevado ao 3 agora, o expoente, sendo positivo. Lembrem-se disso. Positivo. Para inverter o sinal. Ok? E agora responde. Repete-se o numerador e resolve a potência. 2 elevado a 3, 8. E 1 aqui de cima repete. O resultado é 1,8. Ou 1 elevado a 8, aliás. Ok? A mesma coisa a gente pode se dizer quando o valor for positivo aqui. Se fosse 2 elevado a 3, a gente pode transformar em negativo, inverteria, certo? Vamos ao nosso último aqui, letra H. Reparem que temos também um expoente negativo, só que, para complicar mais um pouco, os valores, a base está entre parênteses e é também uma divisão, ou seja, uma fração, certo? Uma fração de valores entre parênteses com expoente negativo. Reparem que o que aconteceu no exemplo anterior aqui, a gente colocou o 1 como numerador e o 2 passou para baixo. Por que isso acontece? Eu vou explicar a você por que isso acontece para poder explicar o seguinte. Acontece que todo número tem um numerador e um divisor embaixo. O que acontece? Vou passar aqui para vocês. Olha só. Todo número tem um numerador e um denominador embaixo, certo? Acontece que se eu pegar o número 2 aqui, o numerador como 2, o denominador dele, o número abaixo dele, vai ser 1. Todo número é dividido por 1. 2 dividido por 1, se for um 5, embaixo vai ser 1. Só que não é obrigado colocar esse valor embaixo, certo? Porque vai dar o mesmo valor de cima. Só que
quando o expoente é negativo, o que acontece? Eles invertem a posição. O 1, que era embaixo, ele passa a ficar em cima, e o numerador, que nesse caso aqui é o 2, ele vem para baixo e acompanha com ele o expoente e inverte o sinal, que é negativo vai para positivo. É o caso que acontece aqui, ó. 2 sobre 3 elevado ao menos 4. Eu coloquei tudo em parênteses para que vocês possam entender melhor. Como o expoente é negativo e todos os números estão sendo, vai ser elevado ao 4, como aconteceu lá anteriormente, o que fazemos? Invertemos a fração e colocamos o expoente para positivo. O expoente fica positivo aqui em cima agora porque todos os valores que estão dentro, todos eles, vai ser elevado ao 4. Então, primeiro eu vou inverter a fração, tá? 2 elevado a 3 elevado a menos 4, eu vou inverter a fração. Vai ficar 3 elevado a 2, agora a 4 positivo. E a partir daí a gente volta para aquela questão anterior. Elimina-se os parênteses e tudo que está dentro do parênteses fica elevado ao número de fora, ou seja, ao expoente. Ok? Aqui vai voltar para essa questão anterior. Ok? Elimina o parênteses, vai ficar 4 elevado ao 5 e 3 elevado a 5. Aqui aconteceu a mesma coisa. Vai ficar 3 elevado ao 4 e o 2 elevado a 4. Resolve a divisão, o expoente, e deixa a divisão por último. Ok? Qualquer coisa, vamos parar por aqui nossa explicação. Qualquer coisa, vocês revejam o vídeo ou peçam explicação no grupo, alguma dúvida, e eu estarei lá para tirar, certo? A partir daqui, vamos passar a nossa atividade, certo? Até logo.